Imagina alguém te chamar de distração útil. Foi exatamente isso que o almirante Duarte disse na cara do Marco Inarus no episódio final de The Expanse. Só faltou ele agradecer ali pelos peixes lá da Lacônia. E tivemos um combate final digno das grandes batalhas que vimos durante toda a série até agora. Seja bem-vindo aos Seriáveis, eu sou o seu Beratina Leco Leite, seguidor fiel de Camina Drummer, e nesse vídeo eu quero conversar com você sobre o episódio final de The Expanse, que segue a tradição de receber o título do livro base usado na temporada, que no caso foi o Babylon Ashes, ou As Cinzas da Babilônia. E para falar sobre esse episódio final, eu vou dividir em 3 pontos esse vídeo. A sensacional batalha na estação do Ring Gate, na estação do Anel, pelo controle de Medina e o plano maluco que o Holden armou ali para essa situação, a nova organização de poderes dividida, entre a Terra, Marte e os Belters do Cinturão, que sempre foi o ponto principal da série. E para finalizar, eu quero comentar também sobre a resolução da Lacônia e a importância desse elemento para a temporada e em toda a série. Uma grande batalha e um conflito definitivo entre os grupos já era esperado e foi construído durante todos os 6 episódios dessa temporada e era inevitável. E todo mundo estava lá a caminho do Portal dos Anéis, ainda controlado pela Marinha Livre do Marco Inarus e com aqueles canhões de pulso eletromagnéticos super poderosos que destruíram toda a frota da Marinha Marciana na última tentativa de ataque à Estação do Anel no episódio anterior. Mas, além de ter um plano de ataque, agora o grupo aliado da Terra, de Marte e do Cinturão sabiam dos canhões. Ou seja, esse poder de ataque já não era mais um fator surpresa para o Holden e companhia. E eles precisavam tomar o controle da estação e dos canhões se quisessem ter alguma mínima chance de derrubar a Marinha Livre, a Free Navy, do Marco Inarus. E as estratégias de combate dos dois grupos eram praticamente idênticas. Se espalhar em pequenos grupos para dividir a força de ataque do adversário, com uma diferença. A Rocinante queria retomar o controle da estação, enquanto Inarus tentaria atravessar o portal pela última vez. E as cenas de batalha nesse episódio foram sensacionais, não tem como reclamar disso. O uso de uma nave idêntica a Canterbury, aquela traileira que a gente conheceu no primeiro episódio da série, onde a gente conheceu também o Holden, a Naomi, o Amos e o Alex, fazendo aquela manobra incrível para lançar aquele monte de caixas e containers em direção ao Portal dos Anéis, para pelo menos atrapalhar os canhões da estação. Foi uma manobra, foi uma ideia genial e foi incrível ali a cena. E ao mesmo tempo, a Rocinante mergulhando para atacar, enquanto a Bob e o Amos, lançados em suas cadeiras ejetoras, formariam ali um grupo de ataque armado na base da estação. Uma sequência insana de ação que, apesar de não conseguir tomar os canhões de volta, eles pelo menos conseguiram destruir num ataque certeiro da Bob, usando aqueles foguetinhos que ela tem na sua armadura. Enquanto tudo isso acontecia, ainda tínhamos a Drummer e a sua frota atrás lá do Inarus. E o Inarus também estava brilhante nessa batalha, camuflando a sua nave, a Bella, com várias partes de outras naves e enganando o grupo da Drummer e do Liang Walker, aquele que intimida o Inarus sexualmente, lembra dele? E sério, depois que a Tainan, a nave da Drummer, foi atingida e aquela cena com as fagulhas espalhadas no interior da nave, eu realmente cheguei a pensar que a Drummer teria morrido. E foi por pouco. Se não fosse exatamente o Liang Walker simplesmente fazer uma ação ali kamikaze, lançando a sua própria nave em direção à nave do Inarus, que foi pego de surpresa. E se o impacto causado pelo ataque do Walker não foi o suficiente para destruir a Bella, pelo menos causou dano suficiente para atrasar a nave do Inarus, que seguia a sua fuga para atravessar o Ring Gate até receber 2 surpresinhas desagradáveis demais. A primeira, uma mensagem do almirante Duarte, o grande manipulador e responsável por todo aquele esquema de corrupção de armas e tecnologia marciana que ajudou o Inarus a chegar onde ele chegou. Só que na mensagem a gente tem ali o Duarte simplesmente dizendo que o Inarus não passou de uma simples distração fútil, distração útil, e que agora ele, o almirante Duarte, tinha deuses para matar e que o acesso para a Lacônia estava fechado. Só faltou ele dizer ali um obrigado pelos peixes. Espero que vocês tenham pego essa referência. E a segunda surpresa foi conhecer os deuses que o Duarte citou que tinha para matar.
Esses agressores são os que causaram a extinção da civilização criadora da protomolécula e que a gente viu que destruiu a nave do Almirante Salveter no final da 5ª temporada e que agora dizimou o Marco Inarus, a Pela e os seus tripulantes enquanto tentavam atravessar o Portal dos Anéis pela última vez. E isso só aconteceu porque a Naomi já vinha estudando o comportamento dos anéis e ela usa esse conhecimento para detonar o cargueiro que está no Ring Gate, usando as regras de passagem no portal sobre massa e aceleração. E é isso que acaba causando a morte do Inarus, e uma ação muito inteligente da Naomi. E o Philip acabou pulando fora antes, quando percebeu que não valia mais a pena lutar, né, e nem morrer por uma causa perdida que o pai dele, o Marco Inarus, estava lutando. E com o Marco Inarus eliminado, agora era preciso arrumar uma maneira do Cinturão da Terra e de Marte conviverem com algum nível de harmonia, né? E para isso, a gente teve ali uma reunião cheia de jogadas dos 3 lados, realizada na estação Ceres. Terra e Marte não pareciam muito ali a fim de dar maiores poderes para o Cinturão, o que ficava bem evidente na própria postura da Avasarala durante a reunião. Ela meio que queria manter as coisas como sempre foram, como eram antes, sabendo que Marte teria uma tendência maior de apoiar a Terra nas questões futuras, o que claramente não agradava a Drummer, e ela nunca escondeu seu descontentamento. Ela sabia que o Cinturão seria a parte mais frágil desse acordo, e essa postura mais agressiva dela fez com que a Avasarala sugerisse ali uma maneira diferente de interação entre os povos, com uma agência independente e chefiada por alguém mais neutro, uma pessoa com relações com os 3 grupos, alguém moralmente incapaz de matar o seu inimigo e machucar uma pessoa que ama no processo. Quem poderia ser essa pessoa? E foi assim que o Holden, né, se tornou o primeiro presidente da Transport Union, dessa agência independente que regularia o acesso aos recursos dos 3 grupos, Terra, Marte e Cinturão. Eu sempre imaginei durante toda a série que o Holden no final seria, sei lá, o secretário-geral da ONU e que ele seria uma ponte entre os grupos, né? Ele faria essa conexão de fato. Mas eu nunca imaginei que ele acabaria ali fazendo parte dessa armação, aquele teatro todo, para ter essa posição e em sua primeira ação renunciar ao cargo e deixar a vice, Camina Drummer, assumir essa cadeira e controlar esse sistema. E foi uma decisão correta do Holden por 2 motivos que eu acho que são mais simples. Tinha que ser alguém do Cinturão para que as forças ficassem mais equilibradas nessa disputa, e ninguém melhor que a própria Camina Drummer nessa função, já que ela teve grandes mentores, por exemplo, como Anderson Dulles, Fred Johnson e Clay Ashford, que sempre tentaram, ou em algum momento, tentaram fazer ali algo político para deixar os grupos mais em paz. Foi uma decisão perfeita na produção da série, não foi nada forçado e ainda foi um baita presente para nós, fãs da série, que adoramos a Drummer. É uma das personagens mais queridas da galera, então foi muito sensacional esse momento. E eu sei que para muita gente ficou faltando aí questões envolvendo a Laconia, certo? Então vamos lá, que eu vou dar a minha interpretação sobre esse arco da Laconia na série. A primeira coisa é que eu li alguns comentários, são poucos, mas eu acho que vale a pena citar aqui, dizendo que o arco da Laconia não serviu para nada na história e ainda deixou esse mistério e a protomolécula totalmente aberta. Teve até comentário dizendo que, por exemplo, o Marco Inarus surgiu do nada. Só que não. Para mim, o arco da protomolécula é bem mais simples do que parece. Ela, na verdade, serviu para aumentar ainda mais a tensão entre os 3 grupos que sempre se enfrentaram durante a série. E o surgimento dela fez com que essa dinâmica mudasse ainda mais, né? Com Marte, Terra e o Cinturão querendo uma amostra dessa nova descoberta para entender do que se trata e como ela poderia ser usada em diversas áreas, mas nessa busca pela protomolécula tem um grupo que pensa um pouco diferente, exatamente o grupo liderado pelo Almirante Duarte. Para ele, a protomolécula e os mundos que se abriram além do Ring Gate criam novas possibilidades para uma nova nação independente, longe dessas brigas entre Marte, Terra e o Cinturão. É esse grupo de dissidentes de Marte que comanda todo aquele esquema de corrupção de armas e tecnologia marciana que começa a ficar mais evidente na 3ª, 4ª temporada da série. Era mais fácil abastecer um revolucionário como Inarus com armas e tecnologia enquanto eles se organizavam para criar uma nação independente do que ser mais uma força nesse conflito que já dura desde sempre, que parecia muito longe
de terminar. Tudo isso já vinha sendo arquitetado, mas a nossa visão sobre as razões estavam em outro ponto. E aqui surge o Inarius. Ele não surge do nada, ele é pelo menos citado desde o início da série, quando a gente fica sabendo do passado da Naomi ligada ao lado mais radical da OPA. Inclusive, tem aquele memorial lá na Estação Luna, que é uma homenagem às vítimas do ataque orquestrado pelo Marco Inarius, usando códigos de programação criados pela Naomi. Então assim, não, ele não veio do nada, ele já está ali na série há um bom tempo. Então, a Laconia usa esses conflitos já existentes, ajuda a parte frágil da disputa, que são os Belters, enquanto preparam um novo planeta onde possam se isolar dessa confusão e ter um lugar ali para chamar de lar, que é na verdade o grande sonho marciano da terraformação que a gente vê desde sempre na série. Aqui a série tinha duas opções talvez. O Inarius pega a última amostra de protomolécula e usa para ele, mas isso levaria tempo e ficaria esquisito por precisar ser muito rápido essas coisas acontecerem, ou teriam que ter destruído essa última amostra lá atrás na série. E honestamente, eu acho que ninguém gostaria de um final como esse para The Expanse. Só que agora eu tô tipo Holden, preciso parar de pensar um pouco na protomolécula. Eu adorei o final da série, eu adoro a série, e com certeza eu vou rever a série inteira, todinha de novo. Então, enquanto isso, conta aqui nos comentários quais são as suas observações finais sobre The Expanse, o que você achou do final da série, o que você achou dessa temporada, né, como um todo, o que você achou da série como um todo, né? Comenta aqui nos comentários pra gente conversar sobre isso. The Expanse acabou, mas os seriáveis ainda não, beleza? Então se inscreva aqui no canal para ficar sabendo das novidades que vem aí por aí muito em breve. Um grande abraço a todos que me acompanharam nessa cobertura completa e bem especial que eu fiz sobre The Expanse. Foi bem legal de fazer. Quem sabe quando aparecer uma outra série que valha a pena uma cobertura como essas, a gente volta aqui a conversar desse jeito semanalmente. Vamos ver que séries podem surgir aí ao longo do tempo, beleza? Muito obrigado por assistir até aqui, até mais e tchau, tchau!